Olá pessoal, aqui é a professora Elaine e nesta videoaula nós vamos aprender a criar um quiz no site GoConquer, tá? Há duas opções, a gente pode entrar pelo site ExamTime, tá? Como esse que está aqui indicado aqui na barra de endereços, ou diretamente pelo GoConquer, tá? Nós vamos já entrar pelo GoConquer. Então, como é o primeiro ao acesso, né? Primeiramente já foi feita toda uma etapa de cadastro abordada nas outras videoaulas. Nós vamos diretamente para a página para poder criar o quiz. Então clique em entrar. Aqui nós vamos clicar entre usando o Google. Aqui está logado com o núcleo de tecnologia. Então nós vamos aqui nessa primeira opção aqui. A gente tem o ícone criar, clico em criar, vai abrir as opções de ações que podem ser realizadas, né? Nós vamos na segunda opção, que é criar um quiz, tá? Em criar o quiz, ele vai abrir essas opções. Primeiro, o quiz está sem título, né? Aqui eu tenho algumas opções, que são as ações, a biblioteca do GoConquer, a visualização do quiz, tá? Então, ele já traz uma mensagem. Clique aqui para adicionar perguntas. Então, nós vamos inserir primeiramente os dados, o título desse quiz, né? Cliquei lá em título, ele abre essa janela. Nós vamos determinar o título, que é figuras de linguagem. Etiquetas, né? Adicione etiquetas para nos ajudar a sugerir conteúdo relevante para você. Então aqui a gente vai determinar, inserir aqui algumas figuras de linguagem, tá? Metáfora. Aí você dá um enter. Hipérbole, metonímia, eufemismo, comparação, prosopopeia e por último paradoxo. Descrição. Aqui a gente vai adicionar uma breve descrição para esse quiz, tá? Testando nossos conhecimentos sobre figura de linguagem. Vamos deixar os alertas ativos e vamos clicar em salvar. Aqui, como o quiz já foi feito, né? Então ele não está aceitando esse título. Então nós vamos colocar apenas figuras de linguagens. Vamos fazer essa alteração, tá? Figuras de linguagens e salvar. Então aqui a gente pode visualizar o título já do nosso quiz, né? E vamos agora começar a inserir as questões. A primeira questão, então a gente vai clicar aqui, ó, inserir pergunta. Quando eu clico em inserir pergunta, ele me abre as opções de perguntas que eu posso criar nesse quiz. Múltipla escolha, escolha de uma lista, né? Na verdade, aqui não é escolha de uma lista, é escolhas múltiplas, né? Opção com mais de uma resposta, verdadeiro e falso. Depois a gente tem preencher com lacunas. Nós temos 3 tipos, né? Preencher as lacunas com texto, onde eu digito as respostas. Menu, que é o menu suspenso, as opções ficam numa lista suspensa. E arraste e solte, né? As palavras vão estar dispostas logo abaixo da questão. Eu vou arrastar as respostas aos seus lugares respectivos. E o outro tipo é legendar imagem como. Então aqui são questões, esses 3 tipos aqui envolvem questões com imagem, tá? Inserir um texto na imagem, né? A resposta será um texto. A segunda, que é o menu suspenso, da mesma forma, eu vou disponibilizar uma imagem e as respostas vão estar em uma lista suspensa e o aluno terá que selecionar a resposta correta. E a terceira, que é arrastar e soltar. As opções vão estar dispostas abaixo da imagem, eu vou clicar na resposta correta e vou levá-la até a imagem correspondente. Então agora, nós vamos adicionar a primeira questão, que vai ser de múltipla escolha. No campo pergunta, eu vou digitar a questão. Para ser mais rápido um pouquinho, eu deixei o tutorial aberto e eu vou copiando e colando as questões para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então, eu digitei o título da questão
E agora eu vou inserir as alternativas. Quais são as opções de resposta para essa questão, né? Então aqui, assinale a figura de linguagem presente em: se eu pudesse conter as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Então, qual que vai ser minha primeira opção de resposta? Metáfora. A segunda, hipérbole. Como eu só tenho duas opções, eu clico aqui no maisinho para inserir as outras opções de resposta, tá? Terceira opção, metonímia. Próxima opção, eufemismo. E a última opção, comparação. Observe, gente, que esse íconezinho aqui me permite inserir também uma imagem, tá? Aí eu vou adicionar uma imagem que está salva no meu computador a este quiz, tá? Então, aqui nessa questão, nós não vamos inserir imagem. Então, eu inseri as opções de resposta e agora eu vou marcar a alternativa correta, tá? A alternativa correta dessa questão é hipérbole. Então, marquei a alternativa correta. Aqui eu tenho a opção de adicionar uma explicação a esta questão, tá? Então, a gente vai novamente recorrer ao material para pegar a questão, copiar a explicação e inserir aqui. Vamos aqui. Tá. Adicionamos a explicação. Agora eu vou clicar em salvar. Bom, aqui já aparece a mensagem: pergunta criada com sucesso, adicionada ao quiz. Aqui do lado eu consigo visualizar as perguntas que foram criadas. Logo aqui acima eu tenho a configuração da questão, tá? Então, nós vamos clicar nessa engrenagemzinha para fazer a configuração. Qual é o valor da pontuação de cada questão? Então, aqui eu vou determinar o valor, né? Eu vou deixar um mesmo. E aqui a gente tem que deixar marcada essa opção, ordenar as respostas de forma aleatória, né? Então, cada vez que o quiz for visualizado, as respostas vão estar ordenadas de formas diferenciadas, tá? Aleatoriamente. Feito isso, as configurações foram realizadas, tá? Então, agora a gente pode visualizar como é que ficou essa questão, tá? Para visualizar, eu clico aqui, ó, nessa lupinha. Aguardo o carregamento e olha só, né? Essa é a forma como vai ficar a questão para os alunos responderem, tá? Então, agora eu posso fechar. Um outro passo que a gente vai fazer agora é a configuração do quiz, tá? Então, aqui na barra lateral, eu tenho o íconezinho configuração do quiz. Vou clicar aqui na engrenagem, vai abrir essa janela. Então, aqui, ó, neste campo, perguntas, ordenar as perguntas aleatoriamente. Eu vou deixar marcado, porque daí não as perguntas, cada vez que elas forem respondidas, as perguntas vão estar em ordem diferente, né? Marco também a opção permitir que os usuários vejam todas as respostas corretas ao final do quiz. Tempo. Se você quiser determinar um tempo, você clica aqui nesse campo, limitar tempo, e aí você marca a opção desejada. Nós não vamos limitar um tempo aqui, tá? Feito isso, clico em salvar. E aqui nós já configuramos o quiz, tá? Então, agora a próxima etapa é inserir mais uma pergunta. Então, essa pergunta já está salva. Pergunta 1, inserir checkboxes. Cliquei. Na questão 2, nós vamos inserir mais opções de resposta. Então, a gente já vai adicionar, ele sempre vai abrir com duas. Então, nós vamos clicar para adicionar mais 3 opções. Tá? São 5 opções de resposta aqui. Nessa questão, nós também vamos utilizar de imagens. Então, primeiramente, vamos digitar o título da pergunta. Nós vamos copiar aqui o título da pergunta. Assinale as alternativas cujas imagens indicam uma metonímia. Então, aqui, a primeira. Então, como é que nós vamos fazer agora? Inserir as imagens que vão indicar uma metonímia. Eu vou adicionar imagem. Essas imagens vão estar disponíveis em uma única pasta, tá? Vou selecionar a imagem.
imagem 1, abrir. Agora, nós vamos inserir a segunda imagem, tem que inserir uma de cada vez, tá? Inserir a terceira, a quarta, e a quinta imagem, por fim. Tá. Gente, se eu inserir uma imagem errada, eu posso vir aqui, clicar em remover e inseri-la novamente, tá? Então, como nessa questão nós estamos trabalhando apenas com imagens, nós não vamos trabalhar com texto. Há essa opção de trabalhar com imagem e texto, mas nós optamos por imagem apenas. Eu vou marcar as figuras, as imagens que indicam uma metonímia, tá? Então, aqui no caso é a primeira, número 1, e a quarta. Tá? Feito isto, agora nós vamos adicionar uma explicação. Então, eu vou vir aqui, adiciono a explicação e clico em salvar. Tá? Ele sempre vai carregar, quando eu inserir imagens, né? Ele vai abrir essa janela referente a cada questão que eu inseri a imagem, para poder carregá-las. Eu clico em fechar. Essa questão 2 já está salva, tá? Observe aqui, gente, nesse íconezinho aqui, conforme eu for criando as perguntas, elas vão ficando disponíveis aqui, tá? Se eu desejar fazer alguma alteração na questão, ou visualizar a questão, eu já clico aqui sobre ela, tá? Então, agora, nós vamos inserir a próxima questão. Bom, pessoal, então agora nós vamos inserir a terceira questão, tá? Então, nós vamos sempre pela ordem aqui, tá? A terceira questão, verdadeiro ou falso. Clico. Bom, aqui nesse tipo de questão, eu posso adicionar uma imagem também ao título, tá? Ou apenas digitar o enunciado da questão, a pergunta. E aqui eu vou marcar as opções, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, o título da questão. E nessa pergunta, nós vamos adicionar uma imagem. Clique em adicionar imagem. Aí, eu vou lá na pasta. Questão 3. Vou inserir a imagem questão 3. Então, na expressão, a natureza está chorando, nós temos uma prosopopeia. Essa questão é verdadeira ou falsa? Então, nós vamos marcar a opção, ela é verdadeira, tá? E vamos adicionar uma explicação. Adiciono a explicação e clico em salvar. Tá? Ele vai carregar a imagem. Depois de carregada, fecho, né? E agora nós vamos inserir a próxima, quarta questão. Inserir pergunta. Inserir pergunta. Que tipo agora? Nós vamos para preencher lacunas com texto. Selecionei. Bom, pessoal, nesse tipo de questão, preencher lacunas com texto, eu vou digitar o enunciado, né? Aqui no caso, nós vamos colocar uma frase sobre a figura de linguagem antítese. Depois, eu vou clicar em comece adicionando espaços em brancos. Como é que funciona essa questão? Eu tenho uma frase e eu vou selecionar algumas palavras e que os alunos terão que preencher. Essas palavras ficarão ocultas. Então, vou clicar aqui, nesse retângulo azul. Agora, eu vou selecionar a palavra que eu vou ocultar, no caso. A primeira palavra que nós vamos selecionar é figura. E aí, eu vou clicar em adicionar espaço em branco. Aqui, ele me dá essa opção de diferenciar maiúsculas e minúsculas, tá? Você pode deixar marcado ou não. Então, vejam bem. Eu selecionei a palavra e figura já veio aqui como opção de resposta. Agora, nós vamos adicionar uma outra palavra, que é opostas. Selecionei a palavra opostas, clico em adicionar espaço em branco. E, por fim, a palavra barroco. Eu clico em adicionar espaço em branco. Gente, se eu selecionei uma palavra errada, eu venho aqui e clico, né, com ela selecionada, remover o espaço em branco.
Ao final, se eu desejar adicionar uma explicação a essa questão, eu posso digitar aqui, mas no caso nós não vamos adicionar explicação. Clico em salvar. Agora, nós vamos inserir uma outra questão. Inserir, preencher lacunas com menu. O menu suspenso. Então, da mesma forma que a questão anterior, eu venho aqui, digito a questão. Observe que quando o texto é um pouco grande, ele cria essa barrinha aqui para a gente poder visualizar ele todo. Então, vamos lá. Comece adicionando espaços em branco. Da mesma forma que a questão anterior, eu vou selecionar a palavra e vamos adicionar as opções de resposta agora. Então, aqui nós vamos selecionar a palavra suavizar. Clique em adicionar espaço em branco. E ele já abriu aqui o conteúdo que ficará suspenso. Eu posso colocar várias opções de palavras no conteúdo que ficará suspenso, que vai ficar como uma lista e o aluno terá que selecionar a resposta correta. Então, aqui eu tenho a palavra suavizar e eu vou inserir a palavra agravar. Para o suavizar não ficar em primeiro lugar aqui, eu vou retirá-la e vou colocá-la como segunda opção. Ctrl V. E aqui eu vou digitar a outra opção de resposta. Marco a opção correta. E agora eu vou selecionar a próxima palavra, que é a palavra chocante. Selecionei a palavra chocante, adicionar espaço em branco. Bom, aqui a gente vai adicionar a outra opção como poética. Marco a resposta correta e vamos selecionar a última palavra. Poderia selecionar quantas palavras eu quisesse que ficasse com o menu suspenso aqui para os alunos encontrarem a resposta. A última palavra é incômodo. Selecionei a palavra incômodo, vou adicionar um espaço e vou digitar aqui embaixo agradável. Feito isso, marco a opção correta, que é incômodo. Se desejar inserir uma explicação, tá? Nós não vamos adicionar aqui. Clico em salvar. Pergunta criada com sucesso, adicionada ao quiz. Agora, nós vamos para a próxima opção. Inserir pergunta, arraste, preencher com lacunas, arraste e solte. Gente, da mesma forma que as duas questões anteriores, tá? Eu vou inserir o enunciado da questão. Agora, diferentemente, eu vou criar as opções, né? Vou selecionar as palavras e dar mais opções para que ele possa arrastar as corretas e completar a frase ou texto. Vou inserir aqui um texto. Depois, novamente, eu vou clicar em comece adicionando os espaços e inserir o texto. Agora eu vou inserir uma imagem para essa questão, né? Para poder dinamizá-la. Então, essa imagem vai estar disponível na pasta treinamentos. Clico aqui. É a questão 6. Agora, eu vou clicar em comece adicionando os espaços em branco. Então, agora nós vamos selecionar as palavras, né, para que os alunos possam completar a frase corretamente, tá? Então, a primeira palavra é paradoxo. Selecionei paradoxo, clico em adicionar espaço em branco. Eu posso adicionar mais opções de resposta, tá? Na verdade, uma só, o exercício não aceito. Eu tenho que adicionar pelo menos duas opções aqui. Paradoxo e antítese. Marco a opção correta, que é o paradoxo. Agora, eu vou selecionar a palavra frase, adicionar espaço em branco e vou adicionar, para a palavra frase não ficar ali em cima sempre como a resposta correta, eu vou retirá-la daqui, colocar aqui embaixo. Isso não vai diferenciar em nada na hora do aluno resolver o exercício, tá, gente? Marco a opção correta, que é frase. Por último, vou selecionar a palavra ideia. Tem que ter cuidado para a gente não levar a vírgula junto, tá? Adicionar espaço em branco, ideia. E a outra opção de resposta é lacuna. Correto é ideia. Agora, eu vou clicar em salvar.
Aguardo, porque eu inseri uma imagem, ele vai fazer o upload, né, o carregamento dessa imagem. Clico em fechar. Pronto, a questão 6 já foi adicionada ao quiz. Gente, a qualquer momento eu posso visualizar as questões, né, ver como é que ficaram essas questões. Então eu clico aqui nessa lupinha, ó, para poder visualizá-las. Aí, como a gente definiu que elas serão apresentadas aleatoriamente, então a gente vai visualizando aqui conforme elas estão sendo apresentadas, conforme a gente configurou. Então aqui é completar palavras, completar contexto. Aqui, veja a forma como é que fica a questão de arrastar. Eu vou clicar e arrastar até o espaço em branco, tá? Próxima questão é aquela que permite que tenha mais de uma resposta correta, né? Checkboxes. Clico sobre as opções, né? E vou avançando. Eu não necessariamente eu preciso responder, tá? Eu já posso apenas ir avançando para eu visualizar as questões. Aqui, como é que fica a questão do menu suspenso, o tipo de questão, e o verdadeiro e falso. Próximo. Tá, aqui há um erro no título, tá, pessoal? Esse erro vai ser corrigido. Fecho a visualização. Vou voltar aqui para corrigir aquele erro lá no título. Figura de linguagens, oi, é minúsculo. Salvo. Se a qualquer momento detectar um erro, aqui, por exemplo, a palavra paradoxo, está faltando o O, então eu vou adicionar novamente. Paradoxo. Enter. Salvo. Pronto, foi editado com sucesso. Então agora eu vou inserir a 7ª questão. Bom, pessoal, então agora para a questão 7 nós vamos clicar aqui em inserir pergunta, legendar imagem com texto, tá? Então essas 3 últimas questões aqui nós vamos trabalhar com imagens, tá? Então legendar imagem com texto. No campo da pergunta, nós vamos digitar, analise a tirinha, clique sobre o ponto laranja para responder a seguinte pergunta. Qual é a figura de linguagem presente nessa imagem? Então, gente, por que eu passo essa orientação? Clique sobre o ponto laranja. Quando a gente trabalha com imagem, em cima do questionamento é feito a imagem, a gente adiciona um ponto onde o estudante terá que inserir a resposta. Nesse caso, ele vai digitar. A gente tem as opções conforme a questão anterior também, que é arrastar e soltar, e menu suspenso. Então, neste caso aqui, a gente vai identificar um ponto na imagem, onde ele vai ter que adicionar a resposta. Então, agora nós vamos inserir a imagem, que vai estar disponível, na pasta treinamento, com o nome questão 7, tá? Vamos visualizar aqui por ícones, né? A questão 7, clico em abrir. Aqui eu posso, vejam que quando eu insiro a imagem, conforme eu vou passando o mouse, fica essa cruzinha, né? Eu vou inserir o ponto onde o aluno vai colocar a sua resposta em qualquer uma das 3 tirinhas, tá? Vou colocar aqui nessa última, eu apenas dou um clique e o pontinho laranja é adicionado, tá? Aqui em resposta, eu vou colocar qual é a figura de linguagem, né, referente à questão, porque aqui em cima eu peço para que eles analisem a imagem e identifiquem a figura de linguagem. Então aqui eu vou configurar a resposta, que é metáfora. Aqui eu tenho a opção de diferenciar letras maiúsculas e minúsculas e posso adicionar uma explicação. E ao final, clico em salvar. Aguardo que ele vai fazer o upload da imagem, né? Pergunta criada com sucesso adicionada ao quiz. Agora, nós vamos inserir a questão de número 8, que é legendar imagem com menu suspenso. Bom, então aqui, na pergunta, vai ser parecida com a pergunta anterior, né? Identifica a figura de linguagem presente nesta imagem. Então, agora eu vou lá, selecionar a imagem da questão 8. Também está na pasta treinamento, tá? Aqui, gente, como eu disse anteriormente, nós vamos em qualquer um dos pontos inserir o círculo para adicionar as opções de resposta, né?
nós vamos adicionar aqui um clique, né? E aí o círculo laranja é inserido. Qual é o conteúdo suspenso? As opções de resposta. Automaticamente ele já aparece duas opções, mas eu posso adicionar mais, tá? Basta clicar, adicionar outra opção. Então aqui nós vamos colocar as opções de resposta, que é eufemismo, metáfora, e vamos adicionar mais duas, tá? Hipérbole. E a outra é comparação. Vamos inserir, marcar a resposta correta, que é o eufemismo, tá? E aqui no campo explicação, nós vamos adicionar uma pequena explicação sobre o que é a figura de linguagem eufemismo. Adicionei a explicação, tá? E clico em salvar. Agora, nós vamos inserir a 9ª questão, tá? Inserir pergunta, arrastar e soltar. Legendar imagem com arrastar e soltar. Aqui no campo pergunta, nós vamos digitar aí o enunciado da questão. Digitei as orientações para essa questão, né? Identifique as figuras de linguagem presentes em cada uma das imagens. Clique sobre as palavras, arraste-as até as imagens correspondentes. Então, agora nós vamos inserir a imagem que está disponível aqui na pasta, questão 9, tá? Para essa questão, gente, foi feita uma montagem, né? Eu selecionei algumas imagens com figuras de linguagens diferentes, né? E salvei, agrupei todas, né? E salvei aqui. Então, agora, nós vamos selecionar a imagem e identificar a resposta, tá? Então, aqui. De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. Lutar pelo que é meu, Charlie Brown Jr. Então, aqui nessa primeira opção, a gente vai clicar para identificar o pontinho laranja. E aí eu vou colocar as opções de resposta. Qual é a figura de linguagem presente nesse trecho da música, né? Metáfora. Clico aqui. Metáfora. Vou adicionar mais opções aqui. Onomatopeia, identifico a resposta correta. Para cada imagem, eu vou adicionar duas opções de resposta, tá? Agora a segunda, clico sobre imagem e adiciono as opções de resposta, né? Paradoxo e a segunda, comparação. Aqui a resposta correta é comparação. Clico sobre a terceira, o vento beija meus cabelos, um trecho da música de Lulu Santos. Adiciono o círculo laranja e adiciono as opções de resposta. Sinestesia e a outra é hipérbole. Marco a opção correta, que é hipérbole. E faço o mesmo procedimento com a última imagem. Agora eu clico sobre a terceira imagem e vou digitar as opções de resposta, né? Aqui é prosopopeia e pleonasmo. Prosopopeia é a resposta correta. Então, agora nós vamos identificar a última imagem, né? Clico sobre a imagem e vou adicionar as opções de resposta. Sinestesia e a última é hipérbole. Hipérbole é a resposta correta aqui. E agora, depois de inseridas as opções de resposta, definidas as corretas, né? Nós vamos clicar em salvar. Pergunta adicionada ao quiz com sucesso. Então agora, gente, a gente pode visualizar como é que ficaram as questões, né? No início, quando nós fizemos a configuração do quiz, nós determinamos que as questões não ficassem na ordem como elas foram produzidas, né? Então aqui, se eu clicar nessa lupinha, eu vou visualizar as questões como os alunos irão responder. Então aqui, selecione na lista de menu para completar o texto. Aí tem aquela frase que nós colocamos e aqui o menu suspenso, onde eles vão selecionar a resposta correta. E aí eu vou avançando para visualizar. O próprio aplicativo, ele vai determinando aqui o número das questões, tá? Então aqui a questão 2 de 9,
que é aquela de o texto, né? Arrastar e soltar. Desço a página, próximo. A pergunta de múltipla escolha, que foi a primeira que nós fizemos. Depois, verdadeiro ou falso. Se eu quiser voltar a questão, eu volto nessa setinha anterior, no retângulo, né, anterior, para avançar aqui no próximo. Então, agora nós vamos fechar essa visualização. Vou apresentar para vocês ainda algumas configurações. Clicando aqui nessa pastinha amarela, eu tenho o ícone Ações. O que eu desejo fazer? Aqui eu também posso reproduzir o quiz, né, visualizar, sem clicar na lupa. Eu posso vir aqui neste ícone, tá? Copiar, eu vou copiar este recurso para uma outra disciplina, para que eu possa editá-lo. Lembra, no início foi falado, né, que a gente pode, quando a gente faz o cadastro, né, coloca os nossos dados, como professor, você cadastra suas disciplinas, e aí a gente pode copiar este quiz para uma outra disciplina, para um outro recurso. Adicione PIN, salvar este recurso em uma de suas disciplinas, mover, né? Eu vou mover este recurso para um outro local, né? Aqui eu vou selecionar a categoria conforme eu me identifiquei no momento do registro e adicionar uma nova disciplina e vou mover o recurso para aquela disciplina. Social. Para a gente fazer este ícone aqui, para a gente poder realizar as ações que estão nesse ícone, eu preciso mexer com algumas configurações, tornar o meu quiz público, que até o momento ele não está. Aqui também são formas de compartilhamento com amigos ou em grupo, link privado, enviar este recurso por e-mail, né? Imprimir o recurso, eu vou imprimir o quiz, ou deletar, apagar este quiz. Nós não vamos realizar nenhuma dessas ações agora, porque nós vamos fazer a configuração, deixar o quiz público, tá? Então eu vou clicar em fechar, e agora nós vamos clicar aqui, ó, Biblioteca do Google Care. Clico sobre este ícone, vai abrir essa janelinha para que a gente realize as configurações, né? Quem pode ver esse recurso? Somente eu, apenas outras pessoas que eu compartilhe, somente usuários do Google Care, na web. Vou deixar esse recurso público. Então aqui no caso nós vamos deixar ele como público. Permissões, o que essas pessoas podem fazer? Visualizá-lo apenas ou copiar? Copiar, responder, né? Então nós vamos deixar a opção copiar marcada e clico em fechar. Então agora a gente pode fazer o compartilhamento do quiz. Há duas formas para a gente fazer isso. Vindo aqui no ícone Ações, e agora vocês vejam que já está ativo o ícone Postar, né? Lá no item Social, eu posso clicar aqui e fazer o compartilhamento, né? De que forma que eu posso compartilhar, gente? Olha só, aqui eu tenho códigos que podem ser inseridos em sites, em blogs, né? URLs, né? Eu posso fazer o compartilhamento pelo Facebook, pelo Twitter, LinkedIn ou pelo Google. Então nós vamos fazer o compartilhamento pelo Facebook, tá? Clico aqui. É da mesma forma como vocês já fizeram outras ações. E aí eu vou me logar no Face. Bom, gente, a forma de compartilhamento. Então, depois de logado no Facebook, eu vou compartilhar em um grupo. Nome do grupo, aqui nós vamos colocar no grupo Projetex NTE Coxim. Aqui, no campo Diga Algo Sobre, nós vamos identificar a atividade que foi produzida. No caso, quiz, nós identificamos ele como figuras de linguagens. O link do quiz já está disponível aqui e eu apenas clico em publicar. Bom, pessoal, então agora como que eu vou fazer para visualizar o quiz que foi criado, né? Eu estando aqui no meu perfil, eu desço a página Recursos vistos recentemente. Aqui vão ser listados, né, os quizzes que foram criados com esta conta, né? Para eu poder entrar, acessá-lo, eu clico sobre ele, aguardo o carregamento, né? E ele já vai aparecer para mim no modo de visualização. Se eu desejar fazer alguma edição, né, nós vamos clicar aqui em Ações, Editar. Nesse caso, nós vamos alterar novamente o título do quiz. Vai ser Figuras de Linguagem 1,
e vamos salvar essa alteração. Aqui, pessoal, eu posso, nessa setinha do lado, avançando as questões, caso eu precise fazer alguma edição, ou clicando sobre essa seta, eu visualizo todas as questões que foram criadas e clico na questão que eu desejo alterar, excluir, modificar, tá? Para eliminar a pergunta, é só clicar na lixeirinha. Aqui neste ícone, nessa setinha, dentro do círculo azul, eu volto para a página inicial do Google Care. Uma outra forma também de encontrar o quiz é que no momento do cadastro a gente inseriu as disciplinas, né? Ele vai estar dentro da disciplina que foi criada, então eu posso visualizar por aqui também, ó. Igual português, né? Português, aguardo o carregamento e aqui está o quiz, tá? Vamos supor agora que eu queira testar, né? Realizar esse quiz. Então eu clico, figura de linguagem, aguardo e agora eu vou resolver este quiz. A primeira questão, eu vou pegar a resposta e vou levar lá para o círculo, tá? Para identificar as respostas corretas. Segunda questão, segunda imagem, a terceira e a última. Pronto, feito isto, avanço, né? Respondida a questão. Nessa questão, vou marcar as opções corretas e avanço, né? Clique no ponto laranja e selecione a resposta correta. Identifique a figura de linguagem presente nesta imagem. Então, é o menu suspenso, avanço, quando uma frase não corresponde à lógica do senso comum. Ideia. Avanço, vocês viram que ali ele não completou a resposta, né? Então eu tenho que preencher. Quando ficar laranja é que eu solto a palavra, tá? O eufemismo é uma figura de linguagem que se caracteriza pela substituição de palavras ou expressões com o objetivo de agravar a mensagem, torná-la menos chocante. Então aqui não seria agravar, né? Seria suavizar a mensagem. Eu posso voltar e fazer as correções, tá? O eufemismo é bastante empregado quando se fala sobre morte. As dezenas de expressões que usamos nos referimos aos fenômenos da morte que revelam quando o assunto é incômodo. Então aqui é a próxima. Analise a figura de linguagem presente na imagem e vou digitar, né? Próximo. Só para a gente responder assim, né? Vamos avançando para ver qual é a pontuação que nós vamos atingir. No caso aqui, por exemplo, eu não sei a resposta, né? Eu posso deixar. Aí no final ele vai me perguntar se eu desejo enviar todas as respostas e ver o resultado. Se eu desejar rever a questão, alguma questão que eu deixei de responder, eu clico em volte à pergunta anterior. Mas nesse momento nós vamos enviar para ver o resultado. Vejam só, né? Eu levei 4 minutos e 26 segundos para responder, 4 respostas incorretas, então eu fiz 5 de 9 pontos. Então a minha pontuação foi 56%. Né? Eu posso ver todas as respostas, ver as respostas incorretas, ver os resultados ou tentar realizar o quiz novamente, tá? Bom, pessoal, então com isso nós encerramos aqui a videoaula sobre a criação do quiz, né, a realização das configurações e podemos ver também como que a gente visualiza as questões, os erros e acertos, a pontuação, né, acerca do preenchimento do quiz, ok? Até mais!